Olá pessoal, vamos começar mais uma aula e hoje um tema importantíssimo para o contexto atual. Hoje eu vou trabalhar com vocês a questão de desenvolvimento e principalmente a questão de classificação dos países com relação a esse desenvolvimento. Basicamente, quando a gente fala de desenvolvimento, os países são divididos em grupos de acordo com o seu índice, o seu nível de desenvolvimento socioeconômico. Dessa forma, o que nós vamos perceber? Hoje a gente tem uma classificação de países, ou seja, hoje nós falamos de países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. E essa classificação ela é feita utilizando uma ferramenta, é o famoso Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O IDH foi criado em 1990 e foi adotado pela ONU em 1993 como instrumento de comparação entre países. O IDH ele utiliza 3 indicadores para compor o seu número final. Expectativa de vida ao nascer, educação e PIB per capita. Então, a junção desses 3 que a gente tem o índice final do IDH. Como eu já tinha falado com vocês, a partir do IDH nós vamos ter a divisão dos países em desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos são aqueles que possuem um alto nível ou alto índice de DH. Normalmente são países industrializados, são altamente desenvolvidos, pensando na questão socioeconômica, tem baixa taxa de dependência, especialmente com relação a tecnologias. E quando a gente fala de desenvolvimento, é interessante a gente linkar que desenvolvimento não é só questão econômica, mas desenvolvimento está relacionado também com a distribuição dessa porção, desse bolo da economia entre a população. E isso vai repercutir em quê? A população vai ter não só acesso a serviços básicos como educação, saúde, lazer, etc., mas também essa população ela tem garantia de direitos individuais básicos. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, nós estamos falando de um conjunto. A economia influencia? Lógico, mas nós estamos falando de um conjunto de serviços, direitos que a população desses países tem acesso. E nesse sentido, o desenvolvimento está muito ligado à ideia de qualidade de vida. No outro extremo, a gente vê os países subdesenvolvidos. Que países são esses? São países, em sua maioria, que têm sua economia baseada na atividade primária, ou seja, são produtores de alimentos, matérias-primas, exportadores de commodities. Outra característica desses países é que a população tem dificuldade para ter acesso a serviços básicos e, normalmente, isso está ligado também à questão de governos totalitários. Então, não só acesso a serviços básicos, mas a população também tem dificuldade de acesso aos seus direitos, ou seja, os direitos básicos. Sem sombra de dúvida, quando a gente fala de economias baseadas no setor primário, consequentemente são países altamente dependentes de tecnologia externa. O meio termo, entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, é o que a gente chama de países em desenvolvimento. Quem são esses países? São países que já têm uma industrialização, já têm um PIB de destaque a nível mundial, todavia ainda enfrentam problemas sociais. Alguns exemplos: Brasil, China, Índia, México, todos eles são considerados países em desenvolvimento. Repare, o Brasil é um país já industrializado, já tem uma economia consideravelmente diversificada. Todavia, a população, uma parcela da população brasileira, tem dificuldade de ter acesso a serviços básicos e também a direitos. A partir dessas classificações, o que a gente percebe? Com o fim da bipolaridade, a gente vê uma mudança na forma de classificação dos países. Até a bipolaridade, ou seja, a existência de um lado capitalista e de um lado socialista, a gente via a divisão dos países literalmente dessa forma: países capitalistas e países socialistas. Ou seja, primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas. Terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Hoje, a gente vê a divisão somente entre norte e sul. O que seria isso? A parte norte, países desenvolvidos, a parte sul, países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Com base no IDH, além dessa classificação entre países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos, nós vemos também a classificação com relação diretamente ao nível de IDH que o país tem. Como assim? Ou seja, o IDH varia de 0
a 1. Isso quer dizer que os países que estão com IDH próximos a 1, quer dizer que são altamente desenvolvidos. Já os países que estão com IDH próximos a 0 são países com pouco ou baixíssimo desenvolvimento. Nesse sentido, o que a gente percebe? A classificação em IDH muito alto. Isso quer dizer que países que têm o IDH entre 0,8 e 1. Países com IDH alto. Países que têm IDH entre 0,7 e 0,799. Países que têm IDH médio. Países que têm IDH que variam entre 0,555 e 0,699. E os países com baixo IDH são aqueles que têm IDH abaixo de 0,555. Sem sombra de dúvida, a gente fala em desenvolvimento, há uma influência grande da globalização. Mas em que sentido? A globalização ela veio escancarar, deixar clara as diferenças, as desigualdades entre os países. Desigualdades em que? Em muitos países nós vemos a população com dificuldade de ter uma melhor distribuição de renda, acesso à saúde, educação de qualidade, recursos naturais, saneamento básico e outros. Ou seja, o que a gente percebe? Com a globalização, isso se torna mais evidente. Então, surgiram uma série de ações e políticas para combater essas dificuldades de acesso. Nada mais é do que combate à pobreza extrema. Surge, então, a Declaração do Milênio. A Declaração do Milênio são uma série de resoluções que buscam combater essa pobreza extrema. E não só a partir da Declaração do Milênio, mas a partir dessas políticas, a Declaração do Milênio foi mais uma delas, houve uma melhoria, sim. De 1995 até 2005, 1 bilhão de pessoas saíram da situação de pobreza extrema. E também houve a diminuição da porcentagem de pobres na população total do mundo. Então são dados animadores. Ou seja, está havendo uma melhoria nos índices, nos indicadores de qualidade de vida da população do mundo. Todavia, nós não temos só dados positivos. As últimas crises econômicas e a abertura econômica de alguns países que vem gerando aumento no preço dos alimentos tem trazido dificuldades no combate a essas situações que geram a degradação humana. E isso, de acordo com Almeida e Rigolin, eles falam que os principais motivos da fome, ou seja, qual que é a principal consequência da pobreza? A fome. Então Almeida e Rigolin falam que os principais motivos da fome são uma agricultura ineficiente, principalmente nos países subdesenvolvidos, que não têm acesso à tecnologia, não conseguem produzir em quantidade. Segunda coisa, guerras e conflitos a nível mundial, principalmente nesses países mais pobres. E a terceira coisa, o aumento do preço dos alimentos.